Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal, nesta oportunidade para participarem da audiência pública da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, que debaterá o desenvolvimento de propostas e políticas públicas para a educação profissional no Distrito Federal. Tomará posição à mesa para presidir os trabalhos Sua Excelência, o senhor Presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura desta Casa de Leis, deputado professor Reginaldo Veras. Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente audiência pública da Comissão de Educação, Saúde e Cultura para debater o desenvolvimento de propostas e políticas públicas para a educação profissional no Distrito Federal. Bem-vindos todos. Convido para tomar assento à mesa o senhor secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação, Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles, famoso Paulo Salles. O senhor Fernando Reis, representante do Simpro. Gilber Almada, representando os diretores das Escolas Técnicas de Brasília. Bom dia, senhoras e senhores. Esta audiência nasceu de especulações. Lá no início do ano, surgiram algumas especulações de que havia a possibilidade de as escolas técnicas de Brasília serem transferidas da Secretaria de Educação para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. A especulação vem sempre carregada de muito boato e de muito disse-me-disse. Como nós fomos questionados em relação a isso, pragmático que sou, falei, não, vamos logo tentar buscar a fonte. Procurei o Paulo, que sempre recebe a gente muito bem, procurei o Júlio e realizei uma reunião com os diretores das escolas técnicas. E achamos por bem fazer essa audiência pública. Então o objetivo aqui é a gente debater essa situação. Quais os caminhos que as escolas técnicas deverão seguir daqui para frente? Quem será o seu coordenador? Será a Secretaria X ou Y? Então aqui o objetivo é esse, é expor a situação, é expor a situação das escolas técnicas e que caminhos nós podemos buscar. Acho que esse é o caminho mesmo e o debate mais democrático. E como eu sempre digo, o bom mesmo é que a gente chegue a um consenso ou, no mínimo, um ponto de equilíbrio que seja melhor para a educação técnica, para a educação profissional de Brasília e, acima de tudo, para os estudantes e os profissionais envolvidos nesse segmento educacional. Sejam todos bem-vindos, senhores. Iniciando aqui, vamos já passar a palavra para o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, Dr. Paulo Salles. Paulo, fica à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Reginaldo Veras. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje apresentando as nossas ideias sobre educação profissional tecnológica. Bom dia, Fernando, bem-vindo, representante do Simpro, e o nosso querido diretor Gilberto, representando os diretores das escolas técnicas. E gostaria também, naturalmente, de dar o meu bom dia aos presentes. Sei que tem professores da universidade, alunos. É um prazer estar aqui hoje com vocês e ter essa oportunidade para discutir um pouco daquele tema que nos mobiliza, que é a educação dos jovens, do ponto de vista da profissionalização e da tecnologia. Bom, essa apresentação visa começar a formar uma visão estratégica da gestão da educação profissional e tecnológica. Nós vamos falar alguma coisa sobre marcos legais, nós vamos falar também sobre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu acho importante para poder contextualizar o que nós estamos propondo e como é que nós vemos a educação profissional e tecnológica. Podemos imaginar a existência e o funcionamento de um sistema de educação profissional e tecnológica, as relações entre esse sistema e os setores produtivos, falar um pouco da formação dos jovens que escolhem esse caminho, algumas alternativas para essa relação entre a SECT e a EPT e oferecer algumas respostas a um questionamento que nos foi oferecido pelos diretores das escolas técnicas. Bom, para começar, eu gostaria de dizer para vocês que, como disse o deputado, o começo foi um pouco turbulento, mas eu acho que desde então nós já temos construído um diálogo que se deverá se aprofundar ainda mais e tenho certeza que esse encontro contribuirá para isso.
Então, primeiro, faço referência à LDB, seu artigo 39, que diz que a educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se em diferentes níveis de modalidade de extensão as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. São palavras claras e esclarecedoras, porque o interesse da Secretaria de Ciência e Tecnologia. E a gente vai continuar mostrando para vocês por que a Secretaria de Ciência e Tecnologia entende que deve ter alguma participação na gestão das escolas técnicas da educação profissional e tecnológica. Eu gostaria de antecipar um pouco a minha fala aqui para dizer que a questão da transferência dessas escolas para o âmbito da SECT já está resolvido, nada decidido até que nós esgotemos os debates e esclareçamos todas as dúvidas. Isso já foi dito, já foi repetido, não há ameaça de canetaço. Vamos deixar isso bem claro desde o começo. Eu acho que todos aqui estamos imbuídos do mais nobre sentimento, que é olhar o bem da cidade, do jovem, do professor, do sistema educacional, e não interesses paroquiais dessa ou daquela secretaria. Então, não haverá isso. De fato, nós começamos pensando que isso seria possível. Tomamos conhecimento de uma experiência que não foi muito exitosa e entendemos perfeitamente a ponderação feita pelas pessoas com quem conversamos na transição, o professor Roberto estava presente e outros também, depois que tomamos posse em outras reuniões, inclusive junto com o secretário de Educação, e em todas essas ocasiões reafirmamos o nosso compromisso com o debate aberto, amplo e com o esclarecimento de todas as dúvidas para que as decisões sejam tomadas da melhor maneira possível. Então, eu gostaria de apresentar por que a Secretaria de Ciência e Tecnologia é citada, ou melhor, por que a Ciência e Tecnologia é citada na LDB como um dos componentes ao lado do trabalho da educação profissional tecnológica, e vou aproveitar para falar um pouquinho sobre a nossa Secretaria. Uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ciência. Nós estamos falando aqui de produção de novos conhecimentos. Conhecimentos que são obtidos a partir de estudos que têm um nível de organização, que se referem a uma bibliografia já existente e que contribuem para ampliar a cultura de um povo. A tecnologia é a aplicação de conhecimentos científicos. É uma outra etapa em que o conhecimento que foi desenvolvido ganha algum uso, ganha alguma aplicabilidade. E a inovação é o surgimento de novas soluções, em geral associadas às necessidades do setor produtivo. Olhando para isso e pensando num exemplo, eu vou me referir à questão que todos conhecem aqui do Código de Barras. O Código de Barras é um bom exemplo por vários aspectos. Ele nasceu a partir de equações matemáticas de Euler, no século XVIII, em que buscava-se tratar de combinação de números, de combinações possíveis de números, uma quantidade limitada de números que poderiam ser combinados de diversas maneiras. Essas funções foram conhecidas e ficaram, digamos, adormecidas por muitos anos, até que na década de 50 chegou-se a uma solução para um problema que existia na época, que era essencialmente o seguinte: as grandes empresas, os grandes armazéns, tinham um fluxo de entrada e saída de materiais e tinham muita dificuldade para controlar esse fluxo. A quantidade de materiais era muito grande, a contabilidade feita à mão era um problema muito sério que essas empresas enfrentavam. Então, aparecer alguma solução para esse problema era uma coisa muito desejada. Essa solução apareceu porque havia naquela época, na década de 50, alguns elementos que já favoreciam. Então, era possível criar uma representação dos números, aí, por meio de um código de barras de diferente espessura, e algum meio para transmitir a informação contida nessas barras por meio de radiofrequência para outros instrumentos que garantiam que o gestor do espaço e do estoque tivesse controle sobre o que entrou, o que saiu e o que estava. Bom, isso se tornou uma coisa de grande utilidade, ultrapassou muito esse uso inicial e hoje a gente conhece inúmeros usos para isso, faz parte do nosso cotidiano, ainda mais porque a gente associou a essa tecnologia, uma nova tecnologia relacionada com raio laser. Então agora é uma informação luminosa, a gente vai no supermercado,
Bota aquela maquininha, a luz é jogada lá em cima, reflete, capturada de volta, transferida para o computador, e ali estão as informações sobre o produto, sobre o preço do produto e, eventualmente, outras informações também. Hoje isso é amplamente utilizado, né? Todo mundo sabe, até aeroportos já usam isso, fazem o controle das bagagens, enfim, uma coisa muito ampla. Mas as coisas andam, e a inovação que todos nós estamos nos acostumando a usar apareceu na barra, nesse código de barras, digamos, quadrado, com muito mais informações. Aqui a gente tem informações associadas, por exemplo, a letras, a endereços. Então é possível colocar informações sobre o produto, sobre um local, associar a um link na internet, enfim, é uma novidade em relação a algo que já existia. Então esse é o conceito de inovação e ele surge para ampliar a utilização de uma coisa que já existe. E essa coisa que já existe já é muito útil e agora ganha novas dimensões. Por quanto tempo isso será uma inovação? Não vai ser por muito tempo, porque novidade é aquilo que a gente ainda não conhece. Depois que a gente conhece, perde esse caráter inovador. Mas os problemas que tem toda a sociedade em relação a como controlar os materiais não se esgotaram com essa solução. E por isso a gente deve esperar que isso aqui é uma etapa, possivelmente surgirão outras coisas que virão a substituir isso aqui. Essa forma de representar as coisas. Bom, eu aproveito para chamar muita atenção de vocês para tomarmos cuidado com as coisas que têm ou não uso imediato para a sociedade. É comum a gente ouvir críticas que alguém está estudando a curvatura do bigode do camarão e que aquilo não tem aplicabilidade nenhuma, por isso não merece o uso do dinheiro público. Lê do engano. A ciência se faz de coisas que não têm utilidade imediata. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Mendel começou a estudar as ervilhas, quem daria 1 centavo para ele descobrir como é que a herança das cores das ervilhas funcionava? Ninguém, praticamente, não é? Pois é, e tornou-se a genética uma das áreas de maior desenvolvimento 200 anos depois. Então nós não podemos cobrar dos pesquisadores o uso imediato das coisas. Nós podemos, sim, completar essa cadeia que eu estou falando aqui, de alguma coisa ser usada para solucionar problemas, tecnologia, aplicações do conhecimento disponível e novas soluções que virão para resolver outros problemas ou em outro contexto. Então é muito importante ter a visão disso aqui para que a gente possa situar, no momento posterior, o que é que as escolas de educação profissional e tecnológica podem fazer e como nós devemos tratá-las. Bom, a ciência, de modo geral, aqui no país pelo menos, é feita primordialmente em universidades e institutos de pesquisa, como todos sabem. E empresas, algumas empresas também têm a capacidade de fazer ciência, muitas vezes já pensando em aplicações, evidentemente, né? Enfim, uma pesquisa respeitável tem sido feita cada vez mais nessas instituições. As aplicações de conhecimento em processos e produtos são feitas particularmente por empresas e por outras instituições, como as próprias universidades, institutos de pesquisa, os parques tecnológicos, as incubadoras de empresas, e as novas soluções, então, são financiadas em parte e apropriadas pelo setor produtivo. Isso eu estou dando aqui um exemplo. Agora, a gente está falando de coisa que pode afetar, por exemplo, a educação. Nós estamos falando de conhecimentos na área educacional, que se transformam em tecnologia, nós temos vários exemplos na área de avaliação, por exemplo, e temos soluções que vão surgindo à medida que o ambiente tecnológico permite. Então nós temos hoje um largo uso para os computadores na sala de aula e a gente sabe que esse uso está aumentando também. E essencialmente a cadeia é a mesma. Nós temos instituições públicas e instituições privadas fazendo desenvolvimento de novas aplicações, desenvolvendo tecnologia, e nessas aplicações existem inovações que resolvem problemas e eventualmente se transformam em produtos também. O nosso parque tecnológico, nós estamos lutando para botar para funcionar, vai ter essa pegada. Nós temos uma grande parceria com o setor de tecnologia de informação, temos uma grande possibilidade de trazer as parcerias vindas do setor da biotecnologia, da Embrapa, da Universidade de Brasília, da Universidade Católica e de outras instituições que estão se querendo juntar a nós,
e nós não perdemos a vista nos setores de serviços relacionados aos serviços que são a base da nossa economia aqui no Distrito Federal. Bom, a ciência é feita pela formação de profissionais de nível superior, né? É obtida, digamos assim, e é praticada nos cursos de graduação e cursos de pós-graduação. E aí a gente já entra na área que seria relacionada com a formação de cientistas e a continuação do avanço do conhecimento, por intermédio da pesquisa científica. E existe uma outra área na universidade, nas instituições de ensino superior, relacionada à difusão do conhecimento para a sociedade, para as empresas e para o governo, a extensão científica e tecnológica, que pode se dar por meio de assessoria, apoio, projetos e etc. Eu acho que todos vocês já tiveram contato com as universidades e tiveram, como professores, ou como pessoas formadas que já são, ou quem ainda está se formando, está tendo contato com essas coisas que nós estamos falando aqui. É claro que, do ponto de vista do desenvolvimento científico e tecnológico, o setor da pós-graduação é muito importante, mas não é só ali que é feito o desenvolvimento tecnológico, ele pode ser feito desde o nível básico, de educação básica. Como eu disse, a tecnologia passa pela formação de técnicos por meio da EPT. E essa tecnologia vai tratar basicamente da produção, da produtividade, é uma fonte geradora de empregos e de renda. E temos hoje em dia uma visão das tecnologias sociais, que promovem a inclusão social. A ciência e tecnologia contribuindo para a inclusão social, uma subsecretaria, uma secretaria, melhor dizendo, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que já foi ocupada, inclusive, pelo nosso governador e pelo deputado Joey Vale. E os arranjos produtivos locais, que todos conhecem também, que é uma forma de otimizar as forças produtivas no sentido de gerar resultados concretos e, digamos, de uma maneira mais efetiva. E a questão da inovação está associada hoje cada vez mais ao empreendedorismo, né? Jovens que querem abrir seus próprios negócios, ou pessoas que não são tão jovens, mas que também querem ter uma independência financeira e que buscam uma formação nessa área do empreendedorismo e que, de uma certa forma, entram no mercado em que há competitividade. Eu, como biólogo, vejo duas grandes forças mobilizando o mundo, inclusive essa parte, né? A cooperação e a competição. A competição faz com que um time procure jogar cada vez melhor e ganhar um jogo. E a colaboração entre os jogadores pode favorecer isso cada vez mais. Então eu vejo como duas forças que são muitas vezes complementares, né? Então existe um componente de empreendedorismo aí para criar esse sentido de vamos competir, vamos colaborar com outras pessoas para avançar. Bom, como transformar essa ciência e tecnologia em benefício do desenvolvimento da sociedade, né? Então nós temos aqui uma série de engrenagens que estão articuladas, as escolas lá em cima, as instituições de pesquisa e desenvolvimento, que por meio de parcerias estratégicas fazem essas rodas virarem, tá certo? Entrando com o apoio das instituições de fomento, como é o caso da FAPDF, e as instituições que estão relacionadas à tecnologia. E tudo isso movido adiante pela busca de novidades, pela busca de aplicações da ciência. Volto à Lei de Diretrizes e Bases, para lembrar que no seu artigo 36, sem prejuízo dos demais itens dessa lei, tem no seu parágrafo único a observação de que a preparação geral para o trabalho e facultativamente a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Então, isso é parte da realidade de todos aqui, todos sabem do que eu estou falando, né? Os nossos estabelecimentos de ensino médio estão promovendo a educação profissional e cooperação com instituições especializadas também tem contribuído para esse desenvolvimento. Na verdade, nós estamos falando aqui de saberes, de produtos e de fazeres. Os saberes interessam a todos os tipos de escola, naturalmente, mas são o foco principal da escola propedêutica. E o desenvolvimento de produtos, e aqui alguns exemplos: bolos, pães, portões eletrônicos, software, e fazeres, né? Prestação de serviço, cabeleireiros, mecânicos, massagistas, analistas clínicos, tudo isso aqui está um pouco mais no escopo da educação profissional e tecnológica. Eu fiz questão de trazer isso aqui um pouco, embora eu reconheça que essa definição ela é didática, digamos, porque do ponto de vista prático existe uma grande integração nessas três coisas. Saberes fazem parte
integrante importante, primordial do que se faz na educação profissional tecnológica também. Mas para fins didáticos, digamos, a Secretaria de Educação se ocupa muito da escola propedêutica. Pelos números a gente vê, são 500 e tantas escolas e 5 ou 6 escolas, agora com mais uma em construção, escolas de profissional tecnológico. E do outro lado tem essa realidade que difere um pouco da escola propedêutica e tem uma característica própria que precisa ser reconhecida e talvez reconhecendo ser ajudada de uma maneira mais efetiva e mais adequada. E a gente vê aqui embaixo a evolução da educação profissional em relação ao total de matrículas no ensino médio, um grande crescimento. Saímos de 9,3% de matrículas em EPT em relação ao ensino médio para 17,3% em 2013. Isso aconteceu e a gente sabe as razões, né? O Pronatec teve uma grande participação, as escolas particulares que passaram a oferecer esse tipo de curso, realmente fez ampliar muito a oferta. Bom, hoje nós temos um sistema de educação profissional e tecnológica, ele já existe e ele é constituído por uma escola, um grupo, um conjunto de escolas federais, né, do Instituto Federal Tecnológico, escolas públicas, a nossa Secretaria de Educação, escolas particulares diversas e o próprio Sistema S, separado aqui do conjunto das particulares, e os números bastante representativos. Se tínhamos em 2011 13 mil matriculados, sendo 4 mil, quase 5 mil na escola particular, mais 3 mil no Sistema S, hoje nós temos 5 mil na escola pública e 15 mil, pouco mais, nas escolas particulares e no Sistema S. Então, na verdade, está havendo um desbalanceamento, nós não crescemos no mesmo ritmo, embora as necessidades da cidade e do país justifiquem um crescimento acelerado nesse campo. Bom, como fazer esse sistema funcionar adequadamente? Talvez aumentando, ampliando as parcerias entre o GDF e o IFB. Nós temos uma boa interlocução com eles. Eles se dedicam a desenvolvimento tecnológico, então fazeres, serviços, produtos, né? Enquanto a Secretaria olha para esse lado, mas olha também para a ciência, né? A ciência básica, a ciência que é desenvolvida nas universidades, a pesquisa científica tradicional e também ciência aplicada. As parcerias com o Sistema S. A gente sabe que o Sistema S pode se tornar um bom parceiro em atividades conjuntas de formação técnica. Eu tenho certeza que já existem iniciativas e tenho certeza que isso já foi tentado no passado também. Eu imagino que novos tempos e olhando para o futuro da educação tecnológica, a gente possa pensar em novas parcerias. O uso de espaço físico, acesso a laboratórios, talvez o intercâmbio de professores possa ser benéfico também, e uma maior aproximação do mercado de trabalho para os alunos da rede pública. Realmente isso constitui um problema para todos que trabalham com EPT e eu tenho certeza que na rede pública não será diferente. E naturalmente as parcerias entre o GDF e as escolas privadas que podem ser eventualmente feitas desde que interessem todos. Bom, olhando para a questão da organização do nosso setor produtivo, eu peguei apenas um aspecto, que é dos arranjos produtivos locais. Em 2010, o SEBRAE fez um levantamento e identificou 10 arranjos produtivos locais no DF. Agricultura orgânica, flores e plantas ornamentais, madeira e móveis, tecnologia da informação e comunicação, turismo, gemas e joias, ovino, caprinocultura, vestuário, empresas gráficas e resíduos sólidos. A questão que se coloca é a seguinte: olhando para esses arranjos produtivos, qual é a contribuição que a nossa escola técnica, profissional e tecnológica tem dado para atendimento dessas necessidades que certamente existem? Eu não tenho essa resposta, deputado. Eu acho que nós devemos procurá-la e devemos olhar com atenção o que está acontecendo. O que nós podemos ver a partir desse mapa é que a distribuição das escolas técnicas não bate com a distribuição dos arranjos produtivos locais. Braslândia, por exemplo, que é uma área que se destaca por agricultura orgânica, que se destaca por agricultura de modo geral, não tem uma escola técnica. E a gente sabe que muitas outras coisas, como o turismo, por exemplo, o vestuário, poderiam estar melhor distribuídos também nesse mapa que concentra algumas escolas. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser pensada quando se busca uma visão estratégica da EPT.
Bom, voltando ao artigo 39 da LDB, nós encontramos no parágrafo 2º, a educação profissional e tecnológica abrangerá aqueles cursos que formam o itinerário de formação dos homens, né? Formação inicial e continuada, ou qualificação, educação profissional técnica de nível médio, e eu marquei aqui a educação profissional tecnológica nos níveis de graduação e pós-graduação. Se esses níveis, esses cursos, essas atividades, essas etapas, no nível médio já foram bem discutidas aqui, de uma certa forma, a gente tem a educação superior, da qual se espera, de novo, de acordo com a lei de diretrizes de base, o desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo, e um incentivo, além do trabalho e daquilo que a educação superior prepara os alunos, também incentivo a pesquisa e investigação científica visando o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Essa é mais uma razão pela qual nós também temos olhado a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia como um possível locus para reunir os esforços que hoje são feitos no Distrito Federal em prol da educação superior. Vocês todos sabem que existem muitas iniciativas. A FEPEX mantém um curso de graduação, um em enfermagem e medicina, de reconhecida qualidade. Nós sabemos que tem uma escola média, de nível médio também, que trata da educação e saúde, e da saúde, formação de técnicos de saúde, e nós gostaríamos que essa iniciativa fosse integrada às outras, porque todos nós, eu acredito, desejamos que um dia cheguemos a ter uma universidade distrital, uma universidade do Distrito Federal, no sentido de que é uma universidade pública local. E para chegar lá nós temos uma longa estrada para percorrer, e a nossa secretaria então está buscando discutir as possibilidades, tentar encontrar sinergias, tentar encontrar e construir novas parcerias para que a gente tenha um caminho abreviado para chegar até lá. Muito bem. A lei de diretrizes e bases... O nosso tempo é meio limitado. Já estou acabando. Obrigado. Então, a lei de diretrizes e bases trata também da educação superior como algo que deve estar ligado ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, mais uma vez, referendando o papel da ciência e tecnologia nesse conjunto educacional formado pela educação superior e pela EBT. Bom, aqui eu chego já rapidamente na questão da própria secretaria, né? Então, o regimento interno de 2004 fala que é a função da secretaria promover e controlar a execução de programas de formação, treinamento, capacitação, na técnico profissional, etc., nas áreas de tecnologia, instalar laboratórios, etc. Isso aqui é uma coisa que nós estamos reescrevendo, foi feito há 11 anos, numa outra realidade do Distrito Federal, mas o espírito da participação da ciência e tecnologia já existia. E, resumindo, eu diria, a Secretaria pode oferecer à educação profissional algumas coisas. Uma interlocução com esse sistema de ciência e tecnologia, como acho que já demonstrei, uma aproximação das escolas com o setor produtivo, com a produção de conhecimentos e de desenvolvimento tecnológico, tá certo? Essa aproximação se dá num ambiente que já é o ambiente próprio da Secretaria, que lida com essas coisas, e gostaria de colocar também a participação dela no processo criativo de inovação, inclusive por meio dos editais da FAP. A FAP está lançando agora, já tem 3 editais e vem aí mais alguns. E entre esses editais haverá alguns para o desenvolvimento de tecnologia e apoio de alunos do ensino médio, de professores, para que eles também participem, recebendo bolsas de apoio à pesquisa, desse esforço que nós estamos empreendendo. Além disso, a gente pode e deve incorporar essa formação profissional tecnológica à política de ciência, tecnologia e inovação, que nós estamos elaborando nas funções da SECT, e facilitar às escolas a aquisição de equipamentos específicos, muitas vezes equipamentos que requerem importação, alguma coisa desse tipo, e que podem vir com o apoio da ciência e tecnologia. Afinal, esta casa, com o apoio do nosso deputado, aprovou isenção de ICMS para importação de bens que são destinados à ciência e tecnologia recentemente. Então, é uma coisa que poderia se estender aqui também. Definir mais claramente os papéis da Secretaria de Educação e da própria Escola da Educação Profissional Tecnológica, facilitar a tomada de decisões na aplicação de recursos públicos do sistema produtivo e ampliar o mercado de trabalho de modo a atender melhor os setores produtivos. Repito, o papel da SECT em relação à EPT ainda não está definido.
Nós temos algumas opções. Nós estamos assinando uma portaria conjunta, a 7ª Secretaria de Educação, para criar um grupo de trabalho para discutir a melhor forma de fazer a gestão da EPP. E existem vários cenários possíveis. Manter a situação atual. Existe também a possibilidade de a gente promover uma gestão compartilhada entre as duas secretarias. Ou então, a gente passar a vinculação dessas escolas para sempre. Repito, não está definido e não será feito na base da cada etapa.